Muito bem, obrigado, irmão Salomão. Vamos lá então, Jó, capítulo 1. Vamos começar com o versículo de número 12 e posteriormente nós leremos todo o capítulo. Jó, capítulo 1, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, chegamos em sua presença, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos essa noite para estudarmos a sua palavra, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, para que não só entendamos, mas praticamos a santa palavra do Senhor e que ela transforme as nossas vidas, os nossos corações, os nossos relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta e principalmente traga salvação àqueles que ainda não têm Cristo. Pedimos, ó Deus, a tua direção sobre este servo, que ora ao Senhor para que possa transmitir com integridade a tua palavra. Somos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Antes de prosseguirmos, vamos todos falar juntos o versículo que, francamente, gostaria que todos tenham decorado, porque é o versículo que exprime bem o nosso sentimento, ou pelo menos quando nós estivermos passando por provações, deve ser sempre a palavra que vem à nossa boca. Vamos falar juntos? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. O foco dessa noite é falarmos sobre o sofrimento como instrumento de Deus na vida de Jó. Nós queremos começar hoje, na semana que vem, a responder a pergunta que muitas vezes fica no imaginário das pessoas. Será que o sofrimento, ele é somente consequência do pecado? Então, nós veremos o agir de Deus na vida do seu servo Jó e como isso responde essa pergunta através daquilo que ocorre nas nossas vidas. Eu quero recapitular com vocês aquilo que falamos na semana passada. Aqueles que não estavam podem atentar-se àquilo que falamos. E se você estava, pode refrescar na sua mente. Nós dissemos que após a queda de Adão e Eva, a comunhão com Deus foi quebrada. Então, entendemos que o pecado original trouxe separação entre a humanidade e Deus. Humanidade porque entendemos que nós somos semente de Adão e Eva. E assim como eles pecaram, assim como eles separaram-se de Deus por conta do pecado, nós também estamos separados por conta do pecado que habita em nós. Falamos que essa separação trouxe morte espiritual e física para a humanidade. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte física é uma consequência do pecado original. A vontade de Deus era que o homem vivesse em santidade. Mas o pecado trouxe como uma das consequências do pecado foi a morte física. Falamos que o sofrimento entrou no mundo como resultado do pecado original. Nós falamos sobre as consequências, sobre Adão, sobre Eva e também sobre a terra. Inclusive, está dito isso nesta frase: houve consequência do pecado para o homem, a mulher e a terra, no caso, a natureza. Falamos que o pecado torna-se parte da raça humana, conforme Romanos 5,12. Ou seja, todos pecaram e herdam os efeitos da queda. Todos nós somos pecadores, Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. E também o potencial de pecar é inato, ou seja, uma pessoa é pecadora antes mesmo de ter a oportunidade de pecar. Nós não conseguimos passar um dia sequer sem pecar. Inclusive, o Sermão da Montanha, ele é claro em dizer que o pecado não começa quando ele é externado, mas o pecado começa em nosso coração.
Jesus, ele disse, deixou claro sobre o pensar em algo pecaminoso já é pecado. Então, meus irmãos, todos nós somos pecadores e toda a humanidade é necessitada de Cristo. E, finalmente, nós terminamos na semana passada falando que a graça de Deus oferece redenção e a possibilidade da restauração da comunhão com Ele. Quando nós falarmos de Cristo para alguém, sempre precisamos dizer que todas as pessoas estão afastadas de Deus por conta do pecado. Não existe um meio de chegar a Deus sem Cristo. Então a graça de Deus em ter enviado Cristo foi para resolver o problema do pecado. Então, meus amados irmãos, sobre a questão do sofrimento como resposta, ou pelo menos como instrumento de Deus na vida de Jó, a mensagem principal é que o sofrimento faz parte da vida, mas a soberania de Deus e sua graça nos sustentam, mesmo quando não compreendemos plenamente os seus propósitos. Guarda bem isso. Guarda bem isso, porque como cristãos, nós não precisamos de todas as respostas. Nós não precisamos entender os motivos das situações que Deus permite nas nossas vidas. Não há necessidade de tudo estar debaixo do nosso controle. Fé é você agir baseado naquilo que você entende que Deus quer o melhor para você. Então, dentro da soberania de Deus, Ele sabe aquilo que é melhor para nós, inclusive quando nós sofremos. Quando as situações ocorrem nas nossas vidas, quando nós não entendemos os propósitos de Deus. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre a vida de Jó. A Bíblia o descreve como um homem íntegro. Você está em Jó capítulo 1. Leia comigo. Vamos ler versículos de 1 a 5. Me lembro que algum tempo atrás nós falamos rapidamente sobre a vida de Jó. E eu creio que vai nos dar novamente um bom panorama esses versículos. Havia um homem na terra de Uz, versículo 1 do capítulo 1, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Meus irmãos, então o que a narrativa bíblica nos ensina é que, primeiramente, Jó era um homem íntegro e reto que se desviava do mal. Talvez no tempo de Jó era o homem mais próximo de Deus. Era um homem que se destacava pela sua retidão, pelo seu caráter. A Bíblia o descreve como alguém que tinha uma família numerosa e também era uma família amorosa. A palavra de Deus também diz que ele gozava de prosperidade material. E além de ser um homem piedoso, o verso 5 diz, que ele não se preocupava consigo próprio, mas também com a vida espiritual dos seus filhos. Inclusive, agora eu estou me lembrando, eu preguei sobre Jó no Dia dos Pais, eu não me lembro se esse ano ou ano passado. Mas a situação é que nós vemos que era um homem que não só se preocupava consigo mesmo, mas também se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. É um exemplo para todos nós, como pais e mães, que é importante que não só nós zelemos pela nossa vida espiritual, mas que também nós possamos zelar pela vida dos nossos filhos. Porém, meus irmãos, o que nos é explicado, ou pelo menos o que nos é dito,
nos versos 13 em diante, foi sobre o sofrimento inexplicável de Jó. Vamos lá no versículo 13, vamos ler versículos de 13 a 20. Eu vou pedir a ajuda de vocês, lerei versículo 13, assim sucessivamente, aqueles que puderem, leiam até o versículo de número 20. Verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Tem que falar alto. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esses dois versículos, eles são parte da semana que vem. Mas é importante destacar, meus irmãos, que, conforme a narrativa bíblica, Jó enfrentou as seguintes tragédias: a morte dos seus filhos, a morte dos seus servos, a morte dos seus animais, a perda de sua riqueza material, bem como o sofrimento de maneira exacerbada. Porque nós vemos, ou pelo menos os versos no capítulo 2, é dito que também a sua saúde havia sido tocada por Satanás. Imagina o seguinte, imagina que Jó fosse um parente seu, e você visse que tudo aquilo que ele tinha, ele começasse a perder sucessivamente. Se você fosse pentecostal, você ia dizer que era encosto. Essa é a resposta de muitos. Mas alguns poderiam dizer que simplesmente era pecado. Como alguns dos amigos de Jó disseram, você pecou contra Deus. Porque, convenhamos, não é normal. Uma pessoa que procura servir a Deus fielmente, não é normal que as coisas elas comecem a dar tudo errado. E francamente, meus irmãos, Jó, ele teve essas tragédias em sua vida e aconteceram de uma forma que qualquer ser humano duvidaria até mesmo daquilo que Deus estava fazendo. Mas Jó, conforme o capítulo 1, verso de número 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma. Porém, o capítulo 1, ele tem algo que é importante nós destacarmos, que Jó nunca descobriu, ele nunca soube. Talvez quando ele chegou na eternidade e Deus mostrou para ele o livro de Jó, ele entendeu o que aconteceu. Mas vemos o desafio celestial. Você vai ler comigo os versos de 6 a 12 sobre o encontro de Deus e Satanás. Acompanhe comigo, versos 6 a 12 do capítulo de número 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com um sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicarão na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então é importante nós observarmos algumas informações importantes. Primeiramente, foi o Senhor quem desafiou, não o diabo. Faltou um izinho ali. A observar a vida de Jó. O desafio partiu de Deus. Essa é uma lição que muitas pessoas não entendem. O diabo, ele tem acesso a Deus. Estava na presença de Deus naquele momento. E houve então o desafio de Deus em relação à vida de Jó. Satanás, por sua vez, deixou claro que a fidelidade de Jó era fruto do interesse dele para com aquilo que Deus o havia dado. Meus irmãos, essa é uma grande situação que até os dias de hoje engana muitas pessoas, inclusive muitos crentes. O maior problema de nós cristãos é quando nós nos achegamos diante de Deus por aquilo que nós esperamos dele em relação à nossa vida. E não se engane, porque todos nós temos objetivos que nós gostaríamos que Deus nos desse. Ou nós clamamos que Deus ele faça nas nossas vidas. O maior problema é quando esses objetivos tomam a dianteira nas nossas vidas. Muitas foram as pessoas que abandonaram esta igreja porque não receberam de Deus aquilo que elas esperavam. Ou muitos viraram as costas para Deus porque olharam a prosperidade daquilo que os outros tinham, esperando que ao aproximar-se de Deus, iriam receber coisas que talvez eles nunca tiveram. E foi exatamente isso que Satanás disse para Deus. Jó só é fiel ao Senhor por tudo aquilo que ele tem. Continuamos. Eu coloquei uma frase do John MacArthur que eu achei muito interessante, quando ele disse o seguinte: Satanás afirmou que os crentes verdadeiros são fiéis somente enquanto prosperam. Tire a prosperidade deles, afirma Satanás, e eles rejeitarão a Deus. Meus irmãos, muitos de nós traçamos planos nas nossas vidas, e por vezes esses planos são frustrados. Eu já contei para alguns de vocês, quando eu era criança, quando eu era mais novo, o desejo do meu coração era ser motorista de ônibus. Nunca na minha vida eu achei que eu seria um pregador da palavra de Deus. Só que conforme a gente vai crescendo, algumas coisas elas vão ficando mais claras para nós. Nada contra dirigir um ônibus. Confesso a vocês que se eu tivesse um dia o prazer de fazer isso, meu coração se alegraria. Mas existem coisas que às vezes nós traçamos como meta nas nossas vidas, e o problema é quando aquilo não ocorre. Existem coisas que por vezes a própria sociedade coloca pressão sobre nós e nós achamos que se aquilo não ocorrer, nós somos fracassados. Certa vez eu vi um vídeo que dizia o seguinte: igrejas fracassadas. Aos olhos do mundo, nós somos uma igreja fracassada.
Porque igreja de sucesso é aquela onde tem gente saindo pela porta, aonde não tem lugar nos bancos para sentar, aonde a igreja está entupida, aonde tem muito dinheiro, aonde tem tudo. Eu estava comentando ontem com a Tati e com a Victória que infelizmente hoje em dia as igrejas estão cada vez com menos jovens. Por quê? Porque as igrejas estão virando como se fosse um parque de diversões. Tem que procurar meios para incentivar os jovens para estar na igreja. Só que se o jovem não chega à igreja pelo motivo correto, você pode fazer o que for, pode colocar nariz de palhaço, você pode gastar o dinheiro que for, que não vai ter proveito. Se todos nós entendermos que aqui na igreja precisamos estar por aquilo que a palavra transmite a nós, todas as outras coisas são secundárias. Nós nos alegramos por saber que aquilo que é pregado nesta igreja é fiel à palavra de Deus. E por que a igreja, então, ela ainda tem tantos bancos vazios? Na quarta-feira, meus irmãos, eu preguei sobre a perda do primeiro amor. Eu não tenho a menor ideia se vocês que não vieram assistiram as duas pregações que eu falei sobre isso. A grande questão, meus irmãos, é que nós muitas vezes achamos que a vida cristã é como um prato de arroz e feijão, que nós já não temos mais aquele prazer de comer. Simplesmente nós vemos um prato de arroz e feijão, sabemos que temos que comer, comemos e ponto final. Para algumas pessoas, estar na igreja, estar com os irmãos em Cristo é algo corriqueiro, quando na verdade deveria ser o tempo de maior prazer para todos nós. Sabe por quê? Porque nem o Inter, nem o Grêmio, nem lazer, nem praia, nem Gramado, nem Canela, nada disso vai ser eterno. Mas os irmãos e a comunhão será. E muitas vezes nós valorizamos o nosso descanso. Nós valorizamos o prazer de muitas vezes estar num jogo de futebol, assistir um filme. Não que isso seja errado, meus irmãos. Mas nós deixamos de lado aquilo que para o cristão é mais importante. Recentemente eu falei numa escola dominical sobre algo obrigatório na vida cristã. E alguns irmãos responderam sobre amar a Deus e amar o próximo. Naquele momento eu discordei, mas agora eu vou concordar. Para nós cristãos, é obrigação amar a Deus. É obrigação amar o próximo. Porque se nós entendemos qual foi o preço pago pela nossa redenção, conforme nós falamos na semana passada, é impossível nós ficarmos indiferentes. Nós que muitas vezes somos tão gratos a pessoas que nos fazem o bem, a pessoas que por vezes fazem coisas mínimas por nós, e aquele que nos deu a vida eterna. O que é que nós estamos feito? De que maneira isso tem sido transmitido para aqueles que estão à nossa volta? Meus irmãos, por vezes o diabo tem razão. Por vezes nós nos vendemos por coisas que nós esperamos. E se não recebemos, a nossa fidelidade vai para o ralo. Nós deixamos que outras coisas se tornem o Deus das nossas vidas, deixando o nosso Deus em segundo, terceiro, último lugar. E isso são as nossas atitudes que nos mostram. Não são palavras, são nossas atitudes. Apocalipse capítulo 12 ou 13, eu confesso que nunca me lembro a referência, mas Satanás é chamado de o acusador. Ele que vai à presença de Deus nos acusar. E Cristo é chamado como nosso advogado. É Ele quem advoga por nós. Então, por vezes, infelizmente, Satanás tem razão. Muitos de nós precisamos entender se nossas atitudes realmente elas são genuínas diante de Deus. Então, meus irmãos, entendam, na questão do desafio celestial, Deus permitiu Satanás trazer sofrimentos à vida de Jó. Porém, estava vedado ao diabo tocar fisicamente nele, coisa que no capítulo seguinte lhe é permitido fazer. Porém, Satanás deveria poupar
a vida de Jó. Entendam, meus irmãos? Nada, absolutamente nada, ocorre sem a permissão de Deus, inclusive o agir de Satanás. Inclusive o agir de Satanás. Satanás, ele é, sim, submisso àquilo que Deus diz e permite. Nunca nós podemos colocar Deus e Satanás como equivalentes. Porque Satanás é uma criação de Deus. Então, na questão do nosso sofrimento, é Deus quem permite. Mas, pastor, Deus permite? Deus permite. Mas por quê? Essa é a pergunta de R$1 milhão. A gente não tem as respostas. Às vezes, meus irmãos, para que a gente possa ser mais fiel, às vezes para que a gente possa tomar vergonha na cara, algumas vezes por propósitos que nós nunca entendemos. Então, após o desafio celestial, é importante nós entendermos que Deus é soberano. Então, meus irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Assim como eu disse para vocês, há o controle absoluto de Deus sobre Satanás, sem sombra de dúvidas. Eu sei que algumas vezes, e eu já ouvi, e eu já disse, algumas pessoas às vezes falam assim, você não pode orar em voz alta porque o diabo vai ouvir. E aí? Não é errado você pensar isso. Só que às vezes o diabo pode ouvir. Mas se Deus não permitir, não vai ter influência nenhuma. Sabe, meus irmãos, eu entendo que Satanás, ele conhece os nossos pecados melhor do que nós mesmos. Ele conhece as nossas lutas melhor do que nós mesmos, porque ele tem experiência de milênios lendo a vida das pessoas. Satanás não é onisciente, ele não consegue saber aquilo que nós pensamos. Ele não é onipotente, ele não tem poder sobre todas as coisas. E ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Mas ele tem os seus demônios, ele tem os seus emissários. Eu não sei se existe o WhatsApp do demo para eles poderem conversar, mas a gente sabe que o diabo tem os seus emissários. Então, meus irmãos, entendamos, Satanás só age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Vamos ler capítulo 2, versículo 6. Capítulo 1, versículo 12. Já lemos, mas posso ler novamente. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, meus irmãos, aquilo que falamos alguns minutos atrás, será que todo sofrimento é fruto do pecado? Não. Não é. Porque a resposta está especificamente no livro de Jó. O sofrimento de Jó não foi causado por circunstâncias pessoais, familiares ou por conta do pecado. O autor do sofrimento de Jó foi Deus. Meus irmãos, às vezes que ocorrem situações que por vezes nós achamos que nós não vamos suportar. Às vezes que nós vemos o sofrimento, e eu digo para vocês, meus irmãos, tem sido duro olhar todo o sofrimento que essas guerras têm causado na vida de pessoas inocentes. Eu estava hoje assistindo um vídeo de um youtuber que construiu construiu 100 poços artesanais na África. E eu e minha esposa mostramos às nossas filhas como o desperdício de água é algo terrível, porque existem pessoas que sequer têm a possibilidade de, como nós aqui, levantarmos, irmos até o bebedouro, enchermos as nossas garrafas e tomarmos água limpa. Nós vimos
um pessoal que precisava andar 2 quilômetros num barranco para que eles pudessem pegar água. Então, uma escola mandava os alunos irem, cada um com uma bombona grande que cheia pesava cerca de 10 quilos. Eles precisavam descer, pegar água e voltar para a escola. Aquilo faz o nosso coração sofrer. Aquilo dá um nó na nossa garganta. E queremos ensinar para as nossas filhas o valor de simplesmente ter água. Existem pessoas que sofrem. E por vezes nós somos questionados por aqueles que querem questionar a nossa fé, dizendo o seguinte: mas se Deus é bom, por que tantas pessoas sofrem no mundo? Meus irmãos, essa é a maior desculpa de alguém que não quer crer em Deus. Joga a culpa dos pecados do homem nas costas de Deus. Existe algo que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio vai não só influenciar as nossas vidas, mas também a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vá lá no Nordeste. Nordeste que é tão carente e necessário da ajuda governamental. Mas cada governo que passa, parece que infelizmente as pessoas não aprendem. Elas sofrem mais. Pessoas que infelizmente sofrem, meus irmãos, pela má gestão dos nossos políticos. Mas ainda assim, existe um propósito por trás de todas essas situações. Então, note, meus queridos, o motivo fundamental do sofrimento de Jó, e aí nós podemos destacar 2 motivos principais. Primeiramente, Deus quis silenciar as acusações blasfemas de Satanás. Já viu aquele ditado que uma atitude vale mais do que 1000 palavras? Qual que é o versículo bíblico que corrobora com esse ditado popular? Vocês se lembram? 1 João, se eu não estou enganado, 2,18. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. As nossas palavras, elas têm que corroborar com as nossas atitudes. Se não for 2,18, está por ali. Então, meus irmãos, o diabo, ele precisava de uma lição objetiva. Então Deus usou a fidelidade de Jó e tudo aquilo que Satanás fez. Jó não pecou contra Deus. O segundo motivo fundamental do sofrimento de Jó foi provar a fidelidade de Jó mesmo diante das perdas. Eu quero perguntar diretamente a cada um dos irmãos. Por que motivo, razão ou circunstâncias as coisas que ocorrem na sua vida, elas têm ocorrido? Já parou para pensar? Por que as coisas têm ocorrido da forma que estão ocorrendo? Porque cada um de nós temos situações diferentes. Meus irmãos, algumas vezes o Senhor permite coisas nas nossas vidas para que sejamos mais fiéis. Mas algumas vezes Deus permite coisas nas nossas vidas porque nós precisamos ser fiéis. Nem sempre o sofrimento é instrumento de Deus didático para nos ensinar. Algumas vezes nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Algumas vezes nós somos responsáveis pelo sofrimento que nós estamos passando e também pelo sofrimento da nossa família. Todas as coisas na vida de um cristão, elas devem ser direcionadas pela questão espiritual. Tudo, 100%. É por isso que eu falo igual um papagaio nessa igreja, que 100% dos nossos problemas são resultado da nossa vida espiritual. Aquilo que nós sofremos, maridos, esposas, pais, filhos, irmãos em Cristo, resulta da nossa vida espiritual. Às vezes nós não temos maturidade espiritual para saber lidar com as coisas que ocorrem nas nossas vidas.
Não interessa quanto tempo de igreja as pessoas têm. Não interessa. Tempo de igreja não faz ninguém fiel a Deus. A fidelidade vem do estudo da palavra de Deus. Eu conheço pessoas que têm 2 anos de igreja e são muito mais conhecedores da palavra de Deus do que muito crente antigo. Nada contra crentes antigos. Existem muitos crentes antigos que eu conheço que são grandes homens e mulheres de Deus. Mas somos nós que precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus e observar através daquilo que Deus está permitindo ou permitiu na vida de Jó, para entender que o que ocorre, o que está ocorrendo nas nossas vidas, os nossos problemas, sejam grandes, sejam pequenos, são consequências dos nossos pecados ou são parte daquilo que Deus quer nos ensinar para que sejamos fiéis. Tudo, meus irmãos, da coisa mais banal até as situações mais difíceis. Todas as coisas, Deus tem um propósito. A palavra de Deus não diz que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus? O que é tudo? Defina tudo. O que é tudo? É tudo. Então, meus irmãos, não existe coisa que está fora do conhecimento de Deus. Algumas vezes nós, pela nossa indisciplina, pela nossa indiferença, pela nossa falta, muitas vezes, de agir, de fazer aquilo que é certo, nós sofremos porque nós nos afastamos de Deus. O Senhor, Ele é fiel. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo o mesmo Pai bondoso, que não só quer nos abençoar, mas também Ele quer nos direcionar nas nossas vidas. Todos nós que somos pais, nós entendemos que nós não podemos dizer somente sim para os nossos filhos. Eles precisam aprender, às vezes com disciplina, aquilo que é o correto. E exatamente essa é a beleza de servir a Deus. Como um pai que nos ama, Ele dirige as nossas vidas. Então, o que nós podemos enxergar é que Deus é soberano. Que 100% das coisas que nos ocorrem estão debaixo da sua permissão. Para o bem e para a correção. Não para o mal, mas para a correção. Os nossos olhos precisam estar abertos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, para concluir essa noite, meus irmãos, porque eu preferi dividir esse estudo em 2, para concluir essa noite, o livro de Jó atribui claramente a Deus a responsabilidade pelo sofrimento de Jó, não Satanás. Pois Deus chamou a atenção de Satanás para Jó e permitiu as suas ações. Meus irmãos, imagine que bênção seria se houvesse um desafio celestial sobre nossas vidas. Jesus, pastor, eu não quero que essas coisas ocorram comigo. Meus irmãos, se for o melhor de Deus para nós, o que é melhor? Bens materiais, filhos e servos? Ou nós termos a vontade de Deus soberano sobre nossas vidas? Por mais que nós amamos os nossos filhos, nós entendemos que nós só os temos por conta da bondade de Deus. Nós nunca podemos colocar nada nem ninguém acima do nosso Deus. Mas também, meus irmãos, como disse o Zuni, nem sempre passamos por momentos turbulentos, porque pecamos. Podemos estar sobre uma nuvem negra e sofrer perdas, simplesmente por sermos justos, fiéis como eu digo a vocês, meus irmãos, que essa era uma das coisas que eu mais dizia para o nosso querido pastor Daniel. Essa era uma das coisas que mais inundava o meu coração. Quando nós vemos que pessoas à nossa volta sofrem perdas. Estávamos falando da esposa do primo da irmã Leila. É triste? Muito. Sofrer a ausência de pessoas queridas é sempre muito triste. Mas é maravilhoso saber que nós
encontraremos na eternidade. Existem pessoas, meus irmãos, que nesse mundo nós não dizemos adeus, nós dizemos até logo, porque nós a veremos. No dia que Deus quiser, os nossos olhos se abrirão e contemplarão Cristo. Nós poderemos estar face a face com os nossos queridos irmãos e parentes, que hoje já não estão aqui diante de nós. Essa é a beleza de crer em Cristo. Meus irmãos, o sofrimento de Jó nos ensina 3 lições. A primeira delas, precisamos entender que o sofrimento pode ser parte do plano de vida. Aí cada um de nós pegue sua vida, coloque diante de Deus e entenda que o Senhor está permitindo tudo aquilo que está acontecendo. Permitir não quer dizer que é a vontade dele, mas é entendermos a soberania do Senhor. Também é importante nós mantermos a fé e a integridade mesmo quando nós sofremos. É gostoso. Nós temos conforto. É gostoso você andar de carro. É gostoso você ter boas roupas, ou pelo menos você ter roupas. É gostoso você ter comida na mesa. É uma bênção. Mas e se um dia Deus permitir que todas essas coisas lhe sejam tiradas? O que nós não podemos perder é a nossa fé. Eu me lembro, meus irmãos, que lá no tempo do seminário, alguns irmãos foram muito provados. Os irmãos que eram casados, eles moravam em casas separadas e eles tinham que providenciar o seu próprio alimento para suas famílias. Alguns irmãos relatam que por vezes eles tinham apenas arroz, ou só feijão, ou só batatas, como um deles relatou. Ele não tinha nada além do que batatas. Será que Deus falhou, meus irmãos? Será que Deus falhou? Até onde eu sei, batata enche barriga. Tem coisas que nós não podemos duvidar daquilo que Deus tem permitido. Eu me lembro que uma vez nós estávamos aqui em nossa igreja com um problema seríssimo de finanças. Lá em longínquos 2012, quando o pastor Roger saiu. Me lembro que nós, depois de 6 meses, conseguimos fazer uma assembleia. E nessa assembleia, o caixa da igreja estava R$11.000 negativo. Algumas coisas nós entendemos naquele momento. Nós entendemos que boa parte do dinheiro que entrava era o pastor Roger que dava. E eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque, graças a Deus, para os nossos missionários não faltou. Mas eu me lembro que, naquela vez, eu disse para a igreja, eu falei, não, para esse mês os irmãos não precisam me dar o sustento. A minha geladeira nem a minha despensa estavam cheios. E eu me lembro que eu disse para a Tati, falei, olha, a gente não vai conversar com ninguém. Nós não vamos ligar para ninguém, não vamos pedir para ninguém, nós vamos deixar Deus trabalhar. Me lembro que eu tinha R$10 na carteira. Em 2012, a Ana tinha 1 ano. Então, graças a Deus, nós tínhamos arroz e feijão. E arroz e feijão enche barriga. Só que eu disse para ela, falei, olha, vamos fazer o seguinte? Vamos lá no Zafari, vamos comprar os itens para fazer comida para nossa filha e a gente come o que tem. Quando estávamos nos arrumando para ir para o Zafari, uma pessoa que nunca tinha nos dado R$1 e depois daquela vez nunca mais nos deu R$1, ela mandou uma oferta generosa que deu para nós cobrirmos os nossos custos por 1 mês. Eu pergunto para você, você duvida da fidelidade de Deus? Será, meus irmãos, que realmente nós estamos prontos a deixar os nossos cartões de crédito, a deixar os nossos empréstimos, a deixar todas as coisas de lado simplesmente para confiar em Deus? Porque muitas vezes nós é quem nos enforcamos, porque deixamos de confiar naquilo que Deus permite ou tem feito nas nossas vidas.
Não é errado pegar empréstimo. Não é errado você usar cartão de crédito. Eu estou dizendo que às vezes nós colocamos essas coisas à frente da nossa fé. E deixamos de ver aquilo que Deus quer fazer através do nada que os nossos olhos podem não contemplar e Deus pode permitir. A última lição, meus irmãos, é que nós devemos clamar pela soberania de Deus em meio ao sofrimento. Eu já falei para vocês, eu sempre esqueço o nome desse infeliz desse desenho, mas tem aquele gatinho, né? Daquele desenho que fala, ó vida, ó céus, ó azar. Tem muito crente que anda exatamente dessa maneira. Tem muito crente que murmura quando as coisas estão ruins. Meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer quando as coisas não estão indo conforme nós achamos que deve, precisamos colocar os nossos joelhos no chão. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos abrir os nossos corações. Nós precisamos deixar de confiar no nosso entendimento e precisamos confiar na direção que Deus tem para nós. Paulo disse aos Colossenses, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Algumas pessoas acham que eu vou orar num dia e a resposta está no outro, meus irmãos. Nós precisamos descansar no Senhor. Quantas vezes nós vemos nos Salmos o salmista dizendo da importância de descansar no Senhor, e é isso que nós precisamos fazer. Então, essa primeira parte. Lembremos que Deus é soberano. Todas as coisas Ele permite por um propósito que só Ele sabe. Nós não podemos perder a nossa fé e a nossa integridade quando nós estamos passando por provações. E se ou quando estivermos passando por elas, nós devemos clamar ao Senhor. Essas são lições que vai salvar as nossas vidas até o dia que Ele nos chamar. Seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. Que todos nós sejamos homens e mulheres fiéis a Deus. Essa é a vontade do Senhor. É isso que nós devemos fazer. E cada dia pautar as nossas vidas como se fosse o último. Devemos nos unir como família, orando ao Senhor, clamando por misericórdia. Todos nós precisamos pegar maridos e esposas, chegar nas nossas casas, clamar a Deus, Senhor, misericórdia sobre nossa família, misericórdia sobre nós, misericórdia sobre nossas finanças, misericórdia sobre nós. Clamemos por misericórdia, meus irmãos. Clamemos por misericórdia. Nada contra a nossa doutora aqui, mas nenhum médico faz milagre se não for a vontade de Deus. Nenhum médico faz milagre. Por mais competente que é o irmão Ayrton, ele está ajudando na causa do pastor Odir, eu disse para ele, você já parou para pensar, se Deus permitir, que vocês percam a igreja? Será que é por incompetência do advogado? Não. É porque Deus é soberano. E às vezes Ele quer nos ensinar coisas que muitas vezes nós não entendemos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, eu clamo por mim, pela minha família, por esses irmãos valorosos, por esta igreja. Misericórdia, Senhor. Misericórdia do teu povo. Misericórdia por nós termos corações pecaminosos, por nós sermos falhos, pelos nossos olhos, ó Deus, serem incrédulos quanto ao poder do Senhor, quanto ao agir do Senhor. Ó Deus, misericórdia, porque tu sabes que nós somos pó. Precisamos da tua direção, do teu auxílio, Senhor Deus. Age no seio das nossas famílias, no coração de cada um de nós, que não percamos a integridade. Afasta o diabo, Senhor Deus, e o seu agir do seio dos nossos irmãos em Cristo, das famílias desta igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, a permanecermos fiéis. Que não seja o dinheiro, que não sejam os bens materiais, que não sejam os parentes, que não seja o trabalho, que não sejam os amigos, Senhor Deus, que venham a tirar o nosso foco do Senhor, mas que o nosso coração seja inteiramente do Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti.
E que tudo aquilo que o Senhor permitiu, as tragédias, as perdas, as tribulações, as dores, que nós confiemos em Ti. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por favor, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.